primeiro agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade. Deus tem sido bom na sua vida? Amém? Glória a Deus. Momento aí especial para todos nós, momento de festa, momento de agradecermos a Deus, né? E para mim o Natal é um momento oportuno também, onde as pessoas, por algum motivo, né, param, mesmo que não conheçam a palavra, para celebrar o Natal, mesmo sem entender o significado. Então, eu vejo que é importante para nós, né, aproveitarmos esse momento para falar do amor de Deus, todo o tempo, né, mas principalmente nesse momento onde é muito especial, onde é uma festa, na verdade, do povo de Deus, né? Então, que você valorize cada tempo, cada momento que nós estamos passando. Quero lembrar que hoje, após o culto, a reunião com a equipe que irá ajudar nas férias com as crianças, tá? Então, você que deu o seu nome para estar como voluntário no período de férias, para estar ajudando com as crianças a ministrar as aulas, a Cristina estará dando uma orientação no final do culto, tá bom? Então é só procurá-la. E como é importante ter a figura masculina também, né? Então, por que não? Então, procure saber, se informar. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar para esse momento, e é o momento em que a gente dá o período de férias, de folga também para os nossos professores, né? Que estão lá durante todos os cultos, que você está aqui com seus filhos, traz os seus filhos, eles estão lá atrás com eles, ensinando, orientando. Então, é mais do que justo nesse momento também, para que eles possam assim descansar. Então, só lembrando os avisos durante essa semana, que é importante para você estar atento. No dia 31 para o dia 1º, nós teremos o nosso culto na virada do ano. Eu agora só me perdi no horário, acho que é às 21h30, né? Então, 21h30, nós estaremos aqui na igreja. Você pode chegar antes, a partir das 18 horas, eu e a Cristina já estaremos aqui. Se você quiser, pode chegar, pode ficar à vontade. Por questão de hora, né? Às vezes de horário para você vir, fica difícil. E aí, após a meia-noite, né, teremos a palavra, o louvor. Após a meia-noite, aqueles que quiserem ficar conosco, dê o seu nome também. Nós vamos ter o nosso momento de confraternização. E aí depois a gente despede os irmãos. E aqueles que não puderem, vem, participe conosco desse momento do culto, do final do ano. Eu creio, querido, que às vezes a gente tem que trazer a memória, né? Lembra não no ano passado, mas nós nunca deixamos de fazer uma virada aqui. Mas quantos cultos que você quis estar e você não pôde, né? Por tudo que nós passamos aí. Então, às vezes a gente tem a oportunidade e a gente se esquece. Sei que as pessoas têm aí os seus familiares, não é? Mas eu vejo assim muito importante nós, nesse momento, estarmos passando junto, e por que também não convidar os seus familiares para passar conosco? Quem sabe essa é a oportunidade onde essa pessoa vai se converter, já que é esse o nosso propósito, de falar, pregar a palavra. Quem aqui deseja um ano melhor para o seu parente, para o seu amigo, para o seu irmão, para alguém que você ama, muito próximo? Tem alguém aqui que quer o seu melhor? Então, né? Às vezes nós nos perdemos, e por isso que eu estou insistindo com esse tema, o poder da palavra. Você não sabe o que tem na mão, você deseja tantas coisas, e a oportunidade de você poder trazê-lo para um momento como esse, que as pessoas ficam sensíveis mesmo, e às vezes ficam sedentos, pedindo alguém que convide. E você tem, né, nas suas mãos, no seu coração, por que não? Eu sei por quê. Porque nós somos muito incrédulos.
A gente olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa não tem jeito não, coração muito duro, e isso aí, nem Jesus muda. Olha quantas pessoas aqui que você poderia imaginar a mesma coisa e que foram transformados pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia! Ainda bem que Deus não escutou a nossa incredulidade. Basta você falar, querido, o agir não pertence a você, pertence ao Senhor. Então, nós teremos a virada no dia 31 para o dia 1º, tá? Então, você possa se organizar e no sábado, no domingo pela manhã, esse domingo dia 2 de janeiro, é o único domingo que nós só teremos culto à noite, tá? Nós não teremos de manhã, teremos à noite. Então, é bom você anotar isso aí. Domingo dia 2, o culto não será de manhã, será à noite. E aí, a partir dos outros domingos, até a segunda semana de fevereiro, né, o culto será a partir das 9 horas, tá? Culto sempre pela manhã, até o período de fevereiro, só teremos um culto no domingo pela manhã. E aí eu gosto de explicar o motivo, é a maneira que a gente tem para se organizar administrativamente, diminuir as despesas da igreja, colocar em dia muitas coisas aqui, e que a gente não consegue fazer no período normal, onde tem muitas atividades, tá bom? Então, esse aí é os nossos avisos, e eu creio que só, né? Tem alguma coisa que eu esqueci? Acho que não. Amém. Queridos, eu quero só reforçar e lembrar, né, a importância do seu compromisso, da sua fidelidade na casa de Deus, né? O fato de nós, às vezes, não enfatizarmos tanto a parte financeira da igreja, não é que a igreja não precise. É porque a gente deixa mesmo a cabo do Espírito Santo em falar para você. Mas os nossos desafios, eles são grandes, né? E em muitos momentos a gente sente a si mesmo, né, com tantos desafios, se sente só. O que fazer, né? Então, eu peço a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua responsabilidade, seja fiel, né? Um dos exemplos de uma pessoa fiel como cristão, ele é uma pessoa dizimista. Tenha um coração voluntário, seja uma pessoa ofertante, seja sempre pronto, né, para ajudar naquilo que for necessário, desde um recurso até mesmo a sua vida em se colocar à disposição. Esse ano nós estamos aí com uma expectativa muito grande de ampliar ainda mais o coração voluntário. Eu já fiz algum convite para alguns profissionais e possivelmente a gente vai ter um trabalho aí, não com um profissional aqui, mas indiretamente com um pneumo, né, pneumologista. Então, assim, às vezes uma consulta que você faz, você vai encontrar lá alguém que quer participar de um projeto social, sério, mas se você não conhece, como que você vai falar, né? Então é importante que você saiba o que a igreja está fazendo, para que você possa divulgar. Quem vai divulgar o trabalho daqui? Né? Quem você acha? Pode falar assim, eu. Isso aí. Pelo menos 10 falaram, então já há uma oportunidade grande, né? Então, quando você divulga, essas pessoas ficam sabendo e aí não compete a nós, né? Se vai conseguir, se vai poder vir, e a insistência. Muitos dos nossos profissionais que temos aqui, nós insistimos durante anos para que eles pudessem estar aqui. E você não tem sido abençoado? Amém? Então, Deus conta com você. Se você acredita no trabalho, esteja divulgando e Deus vai assim prover. Vamos ter um momento assim da palavra durante esse mês. Semana passada eu estive falando sobre abnegação, em você negar a si mesmo. E antes as referências já estão aí, tá? É a mesma que eu passei na semana passada para você. Mas tem duas que eu não coloquei, que surgiu agora,
João 3 mesmo, no próprio capítulo de João 3, versículo 1 ao versículo 2. Vocês só vão acompanhar, eu não vou citar. João 3, versículo 1 e 2. Acontece a partir de uma afirmação de uma autoridade, alguém que é importante, né? Você está vendo aí, este homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade, que tinha a sua relevância ali naquele local, e ele foi à noite para encontrar com Jesus. E ele não faz uma pergunta. Veja no versículo 2, ele vai fazer uma afirmação. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho. Não. João 3, versículo 2. Isso. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele afirma isso. Ele, sem ser um discípulo, ele estando numa linha contrária ao que Jesus está pregando, né? Os fariseus guardavam a lei e estavam muito preocupados com esse Jesus, porque estava tirando o poder deles. Ele vai escondido, porque ele era uma pessoa muito famosa, de muito conhecimento, e faz uma afirmação e chamando Jesus de mestre. Então, a partir daí que Jesus começa vai ter várias perguntas, onde o próprio Nicodemos vai fazer várias perguntas, e essas perguntas são importantes, né? Quando você quer saber das coisas de Deus, mostre que você tem sede, mostre que tem interesse. Quando você quer saber como que a sua igreja funciona, mostre que você está ligado naquela igreja, você é um membro participante. Então, as perguntas, por mais que às vezes pareçam simplórias, insignificantes, elas são importantes, que mostram o que está no seu coração. E algumas perguntas Jesus deu resposta, e outras, Jesus também fez pergunta para ele. Para quê? Para que ele pensasse, para que ele pudesse chegar a uma conclusão. E é importante eu falar esse ponto, porque toda essa história aqui, do versículo 3 ao versículo 10, parece que não dá em nada, né? Parece que Jesus perdeu tempo com aquele homem, né? Porque já tinha muita coisa enraizada, já era uma autoridade. O que fazia ele naquele momento ali? Mostrava a fome e sede que ele tinha da palavra de Deus. E aí nós vamos aqui observar que nenhum tempo, nenhum momento que você faz as coisas, elas são desperdiçadas quando de fato você faz para Deus, né? Quando você faz para Deus, não é assim desperdiçado. Então é importante você ter assim esse entendimento. E quando você pega a referência em João 7, versículo 50, tem um momento em que o ambiente está tenso. As pessoas estão querendo prender Jesus. Os seus irmãos estão contra ele, querendo que ele faça milagres. Jesus fala, não é a hora. E as autoridades tentando prendê-lo. Há uma reclamação ali. Quem é essa pessoa? Será que ele é Deus mesmo? Será que não é? Será que as autoridades concordaram? Há um ambiente tenso. E os judeus e os fariseus começaram a questionar várias pessoas. E aí Nicodemos tem essa coragem de falar isso. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe, né? Está fazendo essa referência ao capítulo 3. Né? E aí ele faz a seguinte pergunta no versículo 51, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-la, para saber o que ele está fazendo? No versículo 52,
naquele momento, aqueles fariseus, aqueles que estavam tentando persegui-lo, ficaram perdidos, porque é uma autoridade, era alguém que tinha um peso na sociedade, não souberam o que falar. Eles responderam: você também é da Galileia? Eles não foram ofensivos com Nicodemos. Por quê? Porque era uma autoridade, gente. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Mas Nicodemos estava convicto, mostrando que a palavra que Jesus pregou para ele, que vamos ler agora, não foi em vão. Meu irmão, essa palavra que Deus colocou no seu coração, ela tem poder e autoridade. Ela não depende de você. Mas aprove a Deus nos dar esse privilégio. O que você fez esse ano? Você semeou só para a sua vida ou pensou no próximo? Um homem como Nicodemos, impossível de alguém mudar o coração dele, não precisava, dentro da sociedade estava bem, não precisava no âmbito espiritual, tinha alcançado o maior ponto, era respeitado na sociedade, possivelmente um homem de muitas posses, mas mesmo assim, ele foi surpreendido com a palavra do Mestre. Meu desejo nessa noite é que você possa ser surpreendido com a palavra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu já orei? Então vamos orar. Depois de 50 vezes a gente faz as perguntas mesmas vezes, né? Várias vezes, né? Amém. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a liberação agora da Tua palavra. Fala aos nossos corações e que possamos ouvir não a mensagem do homem, Milson, e que a minha natureza não impeça o Teu agir, mas fala, Espírito Santo, aos nossos corações. Amém. Versículo 3 ao versículo 10 do Evangelho de João 3. Em meio a essa afirmação, Jesus faz essa declaração. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Né? Esse é o tema da mensagem. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí complicou mais ainda, né? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Parece que Jesus não explicou nada até agora. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Amém. Então, nós podemos, nesse momento, posso agora trazer algumas explicações. Jesus vai explicar aqui para Nicodemos que ele não pode se filiar-se a um grupo dele, como uma pessoa se filia a um clube ou compra um título. Entrar no reino de Deus requer muito mais do que o querer. O querer é um grande passo, mas vai precisar ter a permissão para que ele comece a mexer em algumas coisas. E esse é o ponto mais difícil, por isso que muitos desistem. Porque quando começa a mexer em áreas que você está apegado, que você é agarrado, que ainda te dá prazer, você dá um passo para trás e Jesus para ali a obra dele. Se você escuta a voz, avança novamente, o Senhor começa a trabalhar. Então, Jesus primeiro está dizendo para ele, né, que ele não podia se filiar-se, ele tinha que fazer algo diferente. Ser discípulo depende do tipo de vida que se leva. Por onde você anda? Qual lugar que você passa? Ser discípulo precisa de uma transformação espiritual. E aí, como fazer isso? Basta ler a Bíblia? Não.
Porque muitos, querido, talvez você não saibam, de outras religiões, leem a Bíblia. Você sabia disso? Até mais do que muitos cristãos. E eles leem com o propósito de confrontar os cristãos, e aí muitos se confundem e acabam seguindo ao Deus que ele serve. Você sabia disso? Essa é uma estratégia. Então, não é questão simplesmente de ler a Bíblia, porque são letras, são livros bem organizados, mas o que está por trás dessas letras, desse assunto, é aquela pergunta que Jesus sempre fez e faz até hoje, que fazia e faz até hoje. Creres nisso é uma questão de fé. Permitir ter esse novo nascimento é uma questão de fé. É uma questão assim, eu creio nisso. E essa crença é muito complicado para nós, porque é a mesma situação aqui deste homem. Ele chega achando que pode se filiar, trazendo afirmações, reconhecendo como mestre, e Jesus começa a confrontá-lo. Pela primeira vez, eu acredito que Nicodemos foi confrontado. E essa é a maior dificuldade daqueles que chegam, dependendo da posição na sociedade, ele quer alguns privilégios como pastor, ele quer alguns privilégios em pular algumas aulas, porque, pastor, fulano, não tem como. Vai deixar aquela pessoa que é leiga ensinar, ele não precisa. Ele precisa. Então, este confronto se faz necessário para que você possa nascer de novo. Jesus fala de uma necessidade mais profunda, de uma mudança radical, completa, que acontece na sua natureza e no seu caráter. Olha só, ele não é somente na sua aparência, ele vai mais profundo, ele vai trazer uma mudança que não quer dizer que você não vai ter erros, mas os erros, as falhas, já começam a te incomodar, já começam a trazer um certo desconforto. É diferente daqueles que não permitem essa transformação. O que acontece? Ele xinga e não tem diferença nenhuma. Ele hoje está na igreja e na virada do ano ele está lá na praia bebendo, participando do samba, de um pagode. Não tem mudança nenhuma. Por quê? Mas ele está na igreja, ele ouviu a palavra, mas não permitiu que essa palavra penetrasse de maneira profunda na sua natureza e no seu caráter. Houve resistência. O poder da palavra, ele tem força para quebrar, isso tem, mas o Senhor respeita até onde você permite. Durante este ano, quantas coisas Deus quis fazer novo na sua vida e você está terminando o ano na mesmice, lutando com o mesmo pecado, pelas mesmas dificuldades. Nesta área, eu posso afirmar para você que você não nasceu de novo. Esse nascer de novo, querido, ele vai acontecendo em várias áreas da nossa vida. E Deus podia dar um estalo. Mas por que ele não faz isso? Porque esse vaso é fraco. Se você não aguenta uma bronca do pastor, vai aguentar uma dura de Jesus? Não vai não, tu morre rápido. Não vai. Quantos desistiram? Mas se você está aqui, é porque você tem interesse e você crê na palavra. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Você crê na palavra. Jesus fala dessa necessidade profunda que nós temos. Antes de poder viver uma vida que agrade a Deus, sua natureza vai precisar passar por essa mudança radical, que é o segundo nascimento. É começar do zero. E é muito difícil, querido.
Quando você é mais novo, você é mais fácil para aceitar. Mas depois de uma certa idade, eu vou ter que voltar para o final da fila de novo. E o direito dos idosos? E do deficiente? Você requer vários direitos para não ir para o final da fila. Muitos pensam que na ordenação de pastor eu cheguei ao ponto máximo. Não. Quando você chega nessa posição de um pastor, de um bispo, você volta para o fim da fila para ser o mais servo de todos e continuar a servindo novamente. Não é um servir ao capricho da pessoa, fazer o que o membro quer, não. É servir em amor, ensinando a palavra, corrigindo na palavra, abraçando e dizendo: vamos caminhar junto, porque o Senhor é conosco. Você está preparado? Será que é isso mesmo que você quer? Uma mudança radical? Quantas coisas dentro de você que precisa nascer de novo? Eu trago um exemplo tão simples. Quantos aqui têm uma enfermidade? Não precisa falar. Quantos aqui tomam um medicamento como eu tomo? Se nós temos resistência a muitos medicamentos, e na loucura você abandona, dizendo que Deus falou e Deus não falou coisa nenhuma. Já aconteceu muito isso comigo, de dar testemunho de cura de epilepsia, e daqui a pouco eu estava dando crise novamente, e aí eu desisti. Eu falei: sabe o negócio? Eu vou tomar meu remédio mesmo, pronto, acabou. Se Deus quer me curar desse jeito, pronto. Fiquei bem. Mas um belo dia Deus me incomodou, dizendo: Emilson, eu posso te curar. E aquele dia Deus falou comigo, e foi muito especial. E aí eu fui à frente, recebi aquela oração, e a comprovação de uma pessoa que tem convulsão ou crise de epilepsia é muito complicado, porque raramente acusa nos exames, raramente. Mas você sabe que teve, porque você fica todo quebrado, você morde a língua, você fica todo enrijecido. E se você é cristão, você é pior ainda, porque parece que a pessoa está endemoniado. E você fica em depressão após uma crise dessa, e aí vem uma pessoa e diz: tem algum pecado aí, hein? Aconteceu alguma coisa? Eu lembro que uma dessas crises, chamaram o meu pastor, aquele que me discipulou. Ele foi lá, orou por mim, estava na cama, em casa, lá na Trindade. Eu lembro das palavras dele: é só uma doença, mas no devido tempo você vai ser curado. E foi embora. E como assim? Não teve um sacode, não teve uma oração mais forte assim. No devido tempo, a palavra se cumpriu, aleluia. Mas Deus colocou alguns limites. Emilson, se você passar dos 90, se você ficar agitado, se você acumular muitas coisas, vai dar novamente. Isso aconteceu depois outras vezes. Como pode? E eu entendi que Deus tinha me curado, mas eu tinha responsabilidade em cuidar desse templo que se chama o Emilson. As resistências. Se nós temos resistência, vou parar de tomar esse remédio. Se temos resistência dentro da ciência, imagina dentro das coisas espirituais. Eu estou te incentivando a você não tomar remédio? Não. Tome. Se o seu médico está falando, tome. E se você crê que Deus cura, você vai comprovar isso cientificamente para até aquele médico. Quantos testemunhos já ouviram este ano de que Deus curou? Quantos milagres aconteceram dentro da mesa de cirurgia? Ou você acha que uma operação não é um milagre quando aquela pessoa sai viva? Você sabe o risco da pessoa não sair? É muito grande. Toda operação, por mais simples. Eu lembro de uma jovem, 2019, se eu não me engano, foi operar um apêndice e morreu. E 2020, quando eu estava lá na mesa, eu lembrei disso. Os riscos
são grandes, querido. A verdade é que ninguém pode mudar o ser humano. Ninguém pode fazer essa mudança por si só. Mas você tem que querer essa mudança. E aí começa o agir do Espírito Santo. Veja o que Jeremias, capítulo 13, versículo 23, vai dizer. Olha só, acompanha aqui comigo. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o quê? O bem. Mas você é crente, a Bíblia fala sobre isso, você é incapaz. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Pastor, mas eu não pratico o mal. Será? Eu não sei. Mas veja, quando eu vejo essa palavra, vocês são incapazes de fazer o bem, eu lembro sempre da palavra de Neemias e de outros irmãos, mas o que fixou mais na minha mente foi Neemias. Quando ele diz, a boa mão do Senhor está sobre mim. Você sabia que muitas coisas que aconteceram esse ano, que talvez passou imperceptível, foi porque a boa mão do Senhor estava sobre a sua vida? Até nos livramentos. Vamos ver o que diz aí o versículo 6. Fala sobre a razão do novo nascimento. Depois eu volto para o versículo 5. Tá? Versículo 6. O que nasce da carne é carne. Explicou alguma coisa? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus aqui não procurou explicar, né, o como do novo nascimento, mas ele explicou o porquê. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a natureza humana não pode produzir nada além da natureza humana. Você não consegue ter uma mudança de vida cristã porque começa a falar glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Isso não traz mudança para você. Você não passa a ter uma mudança porque você comprou uma Bíblia e botou na sua casa, no Salmo 23 ou Salmo 91, e diz, a partir de hoje haverá paz na minha casa. Não vai ter paz por causa disso. Você não vai fazer essa mudança simplesmente por questões de hábitos. Por isso que Jesus está falando, o que nasce da carne é carne. Essa natureza só pode produzir carne. Por isso que Jesus está dizendo que não há bem nenhum em nós. A nossa natureza, ela é má, irmãos. Você vai ficar surpreso ainda com coisas que você precisa morrer, deixar Deus controlar. E nesses momentos mais difíceis, a gente acha que o Espírito não fala. Ele fala. Mas a questão é que nós damos mais ouvido à nossa natureza carnal do que à natureza espiritual. A natureza espiritual não pode ser transmitida, esse é um ponto muito importante, de pai para filho. Eu sou cristão, eu ensinei os meus filhos, e ainda vai usar aquele versículo, a Bíblia diz que ainda que ele envelheça, né? Como é que é mesmo? Até perdi o versículo. Ensina o seu filho no caminho do Senhor. Me ajuda aí, Letícia, acha esse versículo para mim. Ensina a criança no caminho do Senhor, Lilian. Não se fiará dele. Amém. E aí você baseia nisso achando que eu ensinei, o meu filho é crente. Não é. Eu sou pastor e o meu filho vai ser pastor, porque eu sou. Não vai ser.
ou às vezes até será por imposição e vai ser um péssimo pastor. Não quer dizer que filho de pastor não possa ser um pastor. Eu conheço bons filhos de pastores que são excelentes líderes, porque teve essa formação e acompanhou mesmo. Mas Jesus está dizendo aqui que essa natureza não passa, porque você apresentou, porque você ensinou. Vai ter um momento que, assim como Nicodemos, você vai precisar ter esse encontro com Jesus. E você vai ser confrontado. Você quer entrar nesse reino, no reino de Deus? Então, existe uma condicional para isso. A natureza espiritual não pode ser transmitida de pai para filho. A natureza espiritual é transmitida da parte de Deus para o homem, mediante o nascimento espiritual. Aquilo que vem do alto. Aquilo que você recebe de Deus. Os segredos, as revelações espirituais. Aquilo que você fica sensível. Nós temos algumas pessoas aqui medrosas, muito medrosos. Não é tudo corajoso, né? Então, existem lugares que existem entidades, né, que atuam naquele lugar, porque ali foi derramado um sangue, uma morte, um assassinato, uma oferenda, e aquelas potestades ficam ali. E como eu vou saber disso? Eu nem quero saber disso, pastor. Está amarrado. Mas quando você busca essa intimidade com Deus, você fica sensível, igual se estiver muito frio aqui, você fica o quê? Arrepiado, não é isso? Ou se tiver calor, você começa a transpirar. É isso aí. Eu estou sendo bem simples para você, para que você possa entender. Então, escuta aqui. As coisas espirituais, elas são reveladas. Lembre um desses dias que estava subindo um monte, né? O monte que eu tenho lá em Niterói, que eu faço meu monte de oração. Ontem levei 4 comigo, eles quase morreram, mas teve uma que salvou da família, foi muito bom. Tem um determinado lugar lá que não é toda a hora, determinada hora, eu não vou falar para você, né? Para você não ficar apavorado, mas determinada hora, quando você passa naquele lugar, eu percebo que tem entidade ali. Olha só que coisa. Eu não vim do espiritismo, não sou dessa questão de estar falando sobre demônios, né? Não entro nessa parte, porque nós estamos aqui para ensinar a Bíblia, mas eu quero dar esse exemplo para mostrar o poder da palavra de Deus. Então, uma das maneiras que eu percebo, pelo olfato, né? O tipo de cheiro, e eu fico todo arrepiado, é uma coisa interessante. Até o cabelo que eu não tenho fica arrepiado. Porque é coisa pesada, irmãos. Já teve alguns que eu tive que correr, que Jesus falou, volta, que você sozinho não vai dar conta. Estou te falando sério. É verdade. Né? Volta. E eu não gosto de ver essas coisas, mas vejo. Né? E eu lembro que quando eu estava passando em determinado lugar, a lâmpada apagou. E eu vinha louvando, né? Glória a Deus, aleluia. O sangue, olha, tantos versículos apareceram na hora, gente, tanto louvor no nome de Jesus. Fui atravessando. A segunda lâmpada, apagou. Passei daquele lugar, não senti mais nada, fui embora. As lâmpadas acenderam. Fui até o final, sabe aquele dia que está aquele breu fechado, né? Que não tem lua, é uma coisa assim, você sente que o ambiente está tenso, né? Eu passei em determinado lugar, e quando estava voltando, eu vi um guarda. Aí eu parei, falei, não é possível, um guarda a essa hora, não vou falar a hora para você. Eu voltei, fui lá no meio da mata, não era um guarda, era uma faixa, com aquela cor de abóbora, mas
o medo já era tanto que a impressão que você vê coisa. Isso aí é coisa natural. Eu fui lá e comprovei. Tá? Mas fui descendo novamente. Há poder no nome de Jesus. Há poder, eu sou doido. Eu não enfrento essas coisas, eu sei que eu não tenho força. Quando eu passo novamente, arrepio. E a lâmpada, apaga. É coincidência isso? Se você crer, você vai dizer que não é coincidência. Mas se você não crer, isso aconteceu, pastor. Cientificamente, é o tempo que você foi e voltou. Fala isso lá na hora para tu ver. E sozinho, sem ninguém, você gritar. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome há poder. Olha, eu vim cantando esse louvor. E aí eu falei, Senhor, aonde a luz, as trevas têm que sair. E na mesma hora, as duas lâmpadas acenderam. A questão não é das lâmpadas. As questões que estavam acontecendo na sensibilidade daquele momento. E eu faço isso mesmo. As minhas orações não são no quarto, é andando, é caminhando na praia. Eu não falo isso para exibir não, tá, irmãos? É a minha maneira que eu tenho de orar, né? É esse tempo. E quando eu levo as pessoas, né? Alfredo já foi comigo, a gente vai orando, né, Alfredo? Vamos falando das coisas de Deus. Vamos falando das coisas do Senhor, irmãos. Então, veja, quando há essa sensibilidade, você percebe, mas não há medo nisso. Tanto é que eu fui lá e verifiquei, porque eu sei quem está comigo. Eu sei. E possivelmente, eu vou voltar outras vezes daquele lugar e aquilo vai estar lá. Mas sempre que eu voltar e passar naquele lugar, vai ter um servo ali orando e intercedendo. Essa é a diferença, irmãos. A diferença não está na sua experiência, porque isso não serve de nada para o amanhã para mim. Mas o nome de Jesus, que serve todo o tempo na minha vida. Aleluia! Essa segurança. Por isso você precisa se agarrar à palavra de Deus e permitir essa transformação. Como ser um cristão mundano? Como ser um cristão que no dia de uma final de um jogo de futebol, não vou na igreja? Como assim? Como? Você abrir mão de qualquer outra coisa. Não, pastor, tem um extra hoje, né? E eu estou precisando muito. Se você tiver fé, querido, você vai abrir mão daquele extra sim. Como eu já fiz várias vezes, abrir mão de vendas importantes, mas Deus não deixou faltar nada na minha vida nos tempos mais difíceis, porque eu criei nele, e aquele tempo não foi em vão. Esse nascer de novo, querido, é permitir que essa natureza de Deus transforme a sua vida. Uma pessoa confiante, uma pessoa que diz não para a sua natureza, uma pessoa que diz não para aqueles amigos que estão lá. Nicodemos teve a coragem. Ele podia ser rejeitado dentro do seu grupo. As pessoas, já que não vamos conseguir matar Jesus, porque não conseguiram naquela hora, está lá no capítulo 7, porque Jesus não permitiu, porque ainda não tinha chegado o tempo dele, mas Nicodemos poderia ser morto. Ali já mostra que essa palavra que nós estamos lendo aqui transformou a vida de Nicodemos. Há quantos, queridos, que quando seu colega fala piada imunda, você ri, porque ele vai ficar triste. Mas e Jesus? Há quantos, quando mostra uma coisa pornográfica, não vou olhar, porque senão ele vai achar o quê? Como que eu vou ganhar ele para Cristo? Ele que está ganhando você para o mundo, toma vergonha. Ser cristão, quando você permite esse nascer de novo, você tem essa convicção. Você enverga, mas não quebra. Você pode até ficar prostrado, mas Deus te levanta novamente.
Essa palavra, querido, precisa penetrar na sua vida. Você quer um ano melhor? O ano de 2020 foi muito difícil. 2021 foi mais difícil ainda. Mas pergunta para mim. Deus esteve com você, pastor? Esteve. Na alegria, na tristeza, com saúde ou sem saúde, Deus tem estado comigo. Não porque tem perfeição não, querido. Porque há dentro de mim uma briga diária para fazer morrer essa velha natureza, que é igual à sua, que insiste em viver, que insiste em permanecer. Então, quando nós temos essa segurança, Deus vai nos dando essa oportunidade e nós vamos crescendo como homens e mulheres espirituais. A realidade, querido, é que cada criatura tem a sua natureza conforme a sua espécie. Você pode pegar um treinador de animais, um adestrador, botar ele para ensinar a tartaruga a andar mais rápido que ela pode. E ele pode até conseguir. Mas ele nunca vai conseguir fazê-la andar e a correr tanto que nem um guepardo, que é um animal, um felino, que chega até 120 km por hora. Talvez você nunca deu essa velocidade no seu carro. E se deu, os anjos já pularam fora. Não vai conseguir, porque a natureza da tartaruga é de andar devagar, mas compara os anos de vida que ela vive com de um felino guepardo, é muito menor. Por mais que alguém te treine para ser um discípulo de Cristo, não vai conseguir fazer mudar a sua natureza a não se ensinar, a não ser te orientar na Bíblia, como um adestrador. Mas mudar essa natureza sua é impossível. Qualquer ensinamento, ainda que seja bíblico, mudar essa sua natureza, a não ser que você queira. Se você quiser, querido, esses ensinos bíblicos, esses discipulados, grupos familiares, o culto de oração, vai contribuir, porque você quis. Quando você abre lá seu culto de segunda ou quarta-feira, porque você quis estar naquele momento. Quando você não quer, vê se isso não acontece com todos nós. Arrumamos o quê? Desculpa. E nós somos bons de arrumar desculpa. Matamos a tia, a mãe. Morreu a minha avó, mas você não falou que a sua avó tinha morrido no mês passado? Não, mas essa é a avó de consideração. E aí vai. Somos bons de desculpa. Mas Jesus, que conhece o nosso coração, ele olha, como olhou para Nicodemos, e disse: Nicodemos, essas palavras são muito boas, mas se você não nascer de novo, o seu título, a sua autoridade, não serve de nada nesse momento. É lindo a gente ouvir isso, sabia? Porque tudo que você conquistou aqui, quando você morrer, não serve de nada para entrar nos céus. Olha só. Olha o nosso tempo perdido. Por isso invista, querido. Eu decidi investir a minha vida na casa do Senhor. Eu decidi investir o meu tempo, a minha família, os meus recursos, o meu carro, o que Deus colocar nas minhas mãos, é para a obra do Senhor, porque vai ficar tudo aí. Mas quantas vidas eu poderei levá-la para o reino de Deus? Quantas pessoas poderão ser ensinadas
e ter esse crescimento. O mesmo princípio se aplica ao homem. O destino do homem é viver com Deus para sempre. A natureza humana não possui essa condição natural, necessária, para viver o reino celestial. A vida celestial, querida, ela é trazida dos céus. O Senhor fala ao seu ouvido. O Senhor diz o seu nome. O Senhor te acorda, às vezes, pela madrugada. O Senhor, às vezes, te incomoda durante a semana, com agitação, e você não sabe por quê, querendo falar contigo, trazendo em você uma transformação. A vida celestial tem de ser trazida do céu para transformar a vida humana na terra, para prepará-lo para o reino de Deus. Veja aí no versículo 5, que fala os meios do nascimento. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se Nicodemos não estava entendendo o que era nascer de novo, entendendo que era entrar no ventre da mãe, ou não entrar, isso era impossível para ele, essa era a concepção dele de nascer de novo. E aí quando Jesus traz, falando, ninguém pode nascer se não for da água e do Espírito, aí complicou mais ainda. Mas aqui tem uma explicação muito lógica para isso. Veja, quando nós interpretamos a Bíblia ao nosso desejo, à nossa vontade, a gente interpreta em cima daquilo que nós conhecemos como base natural. Por isso que você vê muitos se confundindo. Deus falou e não falou, é para fazer isso, agora Deus falou, eu sempre falo, gente, o seu Deus é muito confuso. Porque a hora fala para fazer uma coisa, a hora fala, ele falou ou não falou? Aí a pessoa diz, nem eu sei. Quando Deus fala, querida, é muito sério. Hoje o que nós temos visto é pessoas dizendo assim, eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu pergunto, Deus falou isso para você? Não, então isso não é profecia, meu filho. Isso é palavras, né, de amor, de carinho. A profecia é quando Deus fala. Olha, Deus falou algo ao meu coração. E aí a pessoa aguarda. Se for de Deus, a Bíblia diz que aquilo vai acontecer. Mas se for do homem, aquilo vai passar. Há tempo atrás, eu estava orando por uma pessoa e falei com ele, olha, Deus mostrou no momento que eu estava orando aqui com você, várias serpentes ao seu redor. Eu sei o que significa serpente na Bíblia. Espírito de engano, de morte. Ele falou, pastor, alguém falou com você? Eu falei, não. Essa noite, eu acordei desesperado com esse mesmo sonho. Quem me falou isso? Naturalmente, eu não poderia produzir isso. Seria um chute muito certeiro. Mas eu posso também ser um enganador e falar algo carnal. Sinto que nessa noite aqui, alguém está com problema. Gente, aí a pessoa, Deus falou com ele, sou eu. Olha só. O que é da carne, querido, só traz engano e morte. Quando Deus fala, há confirmação. Há um tempo atrás, uma pessoa trouxe uma palavra não muito boa para a minha vida. E de lá para cá, eu tenho visto que tudo isso tem se cumprido. Várias oportunidades, o diabo se levanta para tentar tirar a minha vida. E aí eu lembro daquela palavra. Falei, aquilo ali era uma profecia. Porque de fato, aquilo que foi dito tem acontecido. Mas a boa mão do Senhor tem estado sobre mim. Amém? Então veja, irmãos, vamos lá para eu explicar para você. Nascido da água, passar por uma profunda experiência de purificação, ser limpo, permitir que Deus tire
essas piadas imundas, essas coisas que te prendiam, seja um vício, seja uma dependência, seja o querer ouvir uma coisa que está acontecendo, ou ficar observando, ou ser um crítico dentro da igreja, um juiz, seja lá o que for. Purificar você, limpar. Nicodemos, se você não permitir ser limpo, você não vai poder entrar no reino dos céus. Se hoje já é uma palavra ofensiva, imagina naquela época você falar isso com uma autoridade. Alguém chega na sua casa e você diz, olha, pede para tirar o chinelo, não é um problema? Aí você educadamente fala, não precisa tirar o chinelo não. Mas você briga com o seu marido, briga com o seu filho, mas não tem a coragem que Nicodemos teve aqui. Porque você sabe, que a verdade você queria falar assim, cara, você está imundo, está sujo. Né? Vai trocar essa roupa, depois você volta aqui. Mas se você falar isso, será o quê? Uma palavra ofensiva. Fulano me magoou, e é crente. Olha o que Jesus vai dizer para Nicodemos. São palavras duras, irmãos. Mas que vai fazer sentido na vida deste homem, porque ele está entendendo agora que ele não está falando das coisas naturais. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Agora o Senhor está entrando com uma palavra espiritual na vida dele. Dizendo, Nicodemos, tem muitas coisas aí que estão erradas. Eu sei que o seu zelo pelo templo, pela casa do Senhor, mas os ensinamentos estão errados. Esses ensinamentos são ensinamentos de demônios. São ensinamentos que não levam a nada, só te levam à religiosidade. Você precisa permitir que essa palavra limpe o teu coração, porque o meu jugo é leve, ele é um jugo suave. Quantas coisas, querido, nós precisamos permitir que essa palavra limpe o nosso coração. Você precisa nascer da água, mas também precisa nascer do Espírito. Passar por uma profunda experiência de receber a vida divina. Ter essa experiência. Eu não conto essas experiências para você, eu não conto a metade aqui para você não ficar apavorado. E não tem esse interesse, a nova vida não produz esse sensacionalismo, que às vezes acaba trazendo uma idolatria para aquele pastor, para aquela liderança, e o nosso foco aqui é tirar o centro, o pastor como centro, e colocar Jesus no centro da igreja dele. Esse é o propósito. Então, nascer do Espírito, passar por uma profunda experiência. Qual a sua experiência de vida? Que Deus falou com você e aconteceu. Que você buscou uma resposta e Deus te respondeu. Uma palavra de cura, um testemunho que Deus agiu na sua vida. Uma experiência íntima com o Senhor. Quando nós não temos isso, você é bem-vindo na casa do Senhor, mas existem áreas da sua vida que não nasceram, não nasceu de novo. A obra está incompleta, não por causa de Jesus, mas por causa das nossas resistências. Aquele tema de domingo passado, abnegação, negar as suas vontades. Amém? Tem aqui o versículo 10, mas eu vou parar por aqui. Meu desejo, querido, é que você possa ser essa pessoa que possa ter um encontro com Cristo, possa se apegar à palavra, possa se fortalecer cada vez mais nele, possa lembrar dessa mensagem. Você pode escutar no YouTube, você pode... Eu tive muito essa prática que me ajudou durante muitos anos. Eu viajava para Minas e era um tempo bem cansativo, né? De 4 horas e meia. Mas, por fim, eu já estava tão folgado que eu estava fazendo em 3 horas. Então, eu estava voando baixo. E o que eu fazia para gastar esse tempo, né? Para preencher esse tempo?
Eu comprava os CDs de mensagem e ia escutando no carro. Olha, eu já decorava as falas, já de cada fala que o pastor ia falando. Mas qual era o propósito? De inculcar aquela palavra, ó, na minha mente, no meu coração. Quantos livramentos Deus já me deu. Quantas situações de morte que Deus já me livrou. Eu ia ouvindo os louvores, né? Então, aqueles louvores de fogo, né? Porque não faz você dormir, na verdade. Se for aquele louvor mais lentinho, né? Aquele louvor de fogo, tu fica ali cantando aquela coisa toda. Não sei nem se existe louvor de fogo, mas a gente fala isso, né? Louvor de fogo. E isso ia enchendo meu coração, meus irmãos. Veja, querido, todas essas coisas te dão material, te dão combustível, enche o seu coração. Mas você precisa permitir que Jesus faça de você um homem melhor do que você é hoje, uma mulher melhor do que você é hoje. E no tempo bom, todo mundo é bonzinho, todo mundo é calmo. Pensa sobre isso. No tempo difícil é que você tem que ser um cristão. Você tem tempo para 2 minutos de um testemunho? Não, né? Então ninguém falou amém. Tem? Então tá bom. Essa semana aconteceu, quinta-feira, retrasado, aconteceu um acidente de um senhor, atravessou o carro, no meu carro, porque o meu carro está ali amassado. E o senhor todo errado, o senhor de 84 anos. E eu queria, quando eu vi meu carro acabado, e o carro dele não estava amassado, o senhor estava perdido, o senhor não conseguia nem falar. E aí fui perguntar para a policial falou, olha, se ele estiver passando mal, tiver um acidente, alguma coisa, a gente pode ir lá. O policial, só vou se for um caso desse, né? Veio na minha cabeça, pois se eu jogar esse velhinho no meio da estrada, né? Eu estou no estado de nervo, é um acidente, mas eu não fiz isso, óbvio. Mas eu falei para aquele policial, olha, é um policial, é um senhor de 84 anos, e se ele estiver dando infarto, como é que eu vou saber? Então eu tenho que ir lá. E ela foi. Eu, quando olhei aquela situação, na hora veio todo o prejuízo que eu ia ter, e a primeira pergunta, o senhor tem seguro? Não. Me ajuda aí, por favor. Foi a única palavra que ele disse. Depois ficou mudo novamente. Eu falei, Senhor, eu não acredito. Aí eu lembrei que naquele momento, mesmo a adrenalina lá em cima, que eu era um servo de Deus. E eu falei assim, esquece meu prejuízo, esquece em jogar esse velhinho no meio da rua para ser atropelado. E eu fui ajudá-lo. O senhor está bem? Quem é o senhor tem um telefone de alguém? Ele perdido. Não sei. Senta aí no carro. Procura aí. Ele conseguiu achar. E aí logo após ele liberou, meu carro foi para o reboque. E estou aí fazendo vários reparos. Aquele momento, querido, não foi bom para mim. Não, se tem uma pergunta que eu vou fazer, se eu puder fazer ao Senhor, é aquele versículo que está lá em Hebreus. Tem coisas que eu não entendo. Como que isso vai contribuir para o meu bem? A Bíblia não fala isso? Todas as coisas contribuem para o bem. Então, Hebreus, livro de Hebreus. É isso? Acho que é Hebreus, né? Eu não consigo, tem coisas na Bíblia que eu não entendo. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer que Deus me deu o livramento. Eu tenho que crer que eu poderia ter matado aquele velhinho e deu vontade. Poderia um monte de coisa. Mas ele me livrou.
Ele não permitiu que o meu carro capotasse. Olha só que situação. Quantas coisas a gente tem que ver. E eu tive o discernimento naquela hora. Lembra daquela profecia? Todo tempo, né, o diabo tenta se levantar de alguma maneira para te matar. E já aconteceu várias situações assim. E aí eu falei, Senhor, neste momento, eu não tinha preparado essa mensagem, nem estava pensando nessa mensagem. Eu estava pensando na mensagem de Elias, manda fogo, Senhor. Mas Deus me deu essa mensagem. Por causa daquele momento ali. Que eu falei, nesta hora, eu tenho que preocupar com esse Senhor. Não sei se ele é um cristão, e disse, olha, eu sou pastor. Moro ali naquele prédio. Se o senhor precisar de alguma coisa, só pode ir lá. Eu não me escondi. Por quê? Eu entendi que aquele momento, que aos meus olhos é ruim, e não consigo entender o que isso vai contribuir até agora, mas estou crendo na palavra do Senhor. Isso é nascer de novo, querido. A cada dia nós somos testados, porque a cada dia essa velha natureza se levanta, e ela não vai morrer por completo, a não ser quando o Senhor voltar, porque se fosse isso, não precisava Jesus voltar. Amém? Então que você fique com esse meu, não foi um testemunho, mas graças a Deus um testemunho, porque eu já me ameacei também, dizendo, olha, o dia que você der um péssimo testemunho, eu vou falar para toda a igreja. Então eu fico devagar. Que Deus abençoe a todos e que possa ajudá-lo com essa mensagem na prática a viver a palavra de Deus. Vamos estar de pé? A sua vida, cada coisa que acontece, você está escrevendo o Evangelho segundo aquilo que você viveu. Pensa sobre isso. Os homens e as mulheres vencedores, elas tiveram derrotas, elas tiveram falhas, mas elas também foram, e eles foram amados e perdoados pelo Senhor. E receberam uma porção nova do Espírito Santo para ser cheio da graça e da bondade de Deus. Eu quero fazer um convite para você para o dia 31, para o dia 1º. Eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu vou falar sobre a despedida. Você já ouviu uma mensagem sobre a despedida? Se não ouviu, você vai ouvir de sexta para sábado, na virada do ano. Quantas coisas você precisa se despedir? Quantas coisas você precisa jogar fora e continuar seguindo para o alvo, como o apóstolo Paulo? Pai, que a tua graça, que a tua bênção, que o teu poder esteja com toda a igreja. Eu tenho certeza que foi pregado nessa noite a tua palavra. Eu não consigo ver com os meus olhos naturais, mas como eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio que nesta noite vidas foram tocadas, áreas que estavam adormecidas, mortas, fechadas sem a permissão de Deus. O Espírito falou, olha, eu estou falando para você nessa área aí. E aí? Você vai querer ser essa pessoa diferente? Ou vai ser mais um apreciador da palavra, de que Deus faz milagre, que Deus faz transformação? Deus quer mais de você. Deus quer que você conte o seu testemunho. Deus quer, junto com você, escrever a sua história.
Essa história tem vitórias, mas também tem derrotas, tem tristezas, tem morte, tem vergonha, tem decepção. Mas aqueles que estão firmes no Senhor, eles são transformados, aleluia! Eles são vivificados no seu espírito. E ele começa a olhar e dizer: há muitas coisas que precisam ser mudadas, mas uma coisa eu posso garantir: eu já não sou mais o mesmo homem e a mesma mulher. Aleluia! Hoje há um querer, hoje há um desejo no meu coração de poder testemunhar. Senhor, abra os olhos dos meus irmãos, como Eliseu falou para aquele moço. Abra os seus ouvidos, desperta o coração que está endurecido, Senhor, e dê um coração de carne, tirando esse coração de pedra. Que dê para você sensibilidade à palavra de Deus, que dê para você experiências, que Deus te revele a sua palavra, que você possa olhar não mais com os olhos naturais, mas olhar com os olhos espirituais, dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor quer alguma coisa. Começa a orar agora, começa a falar com o Senhor. Se Deus falou com você nesta noite, você que está em casa, tome uma decisão e diga: a partir de hoje eu vou tomar a mesma decisão que Nicodemos. Eu serei uma testemunha do Senhor. Aleluia. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com o teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. Criado em ti, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. uma nova vida, Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Contigo, contigo eu fui crucificado. Morreu o velho homem, escravo do pecado, e agora eu
sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Ó Senhor Jesus, eis a sua igreja, meu Pai, com o coração aberto para poder aprender de Ti mais e mais, aceitando a Sua palavra dentro dos nossos corações e colocando em prática para que possamos permitir esse novo homem, essa nova mulher nascer dia após dia. Nós Te louvamos por esta oportunidade de termos a Sua palavra para nos direcionar, Senhor. A Sua palavra para nos ensinar, para nos mostrar a direção, para nos mostrar o caminho. E quando por muitas das vezes a nossa carne quer falar mais alto, mas nós lembramos da Tua palavra, nós lembramos do Evangelho, nós lembramos de Cristo, nós lembramos do Teu nome, Senhor. E percebemos que o Seu nome é muito precioso, Senhor Jesus. E é por isso que nós amamos a Ti. E nós lutamos contra nós mesmos, a cada momento, a cada segundo. Porque nós sabemos que sendo assim, Senhor, o Seu nome é glorificado, Senhor. Desta forma o Seu nome é exaltado, Jesus. Não por nós, mas pela Sua palavra, por Ti, que és o principal motivo da nossa canção, que és o principal objetivo de nós proclamarmos a fé cristã. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus.